Levei a câmera do meu falecido marido para revelar. O fotógrafo, um amigo da família, me parou e disse: "Não mostre estas fotos a mais ninguém." Curiosa, perguntei por quê. Ele me entregou um envelope selado. Preste atenção na última foto que ele tirou. A câmera ficou sobre a mesa da minha cozinha por 3 meses, antes que eu encontrasse a coragem de tocá-la. Meu nome é Magali Siqueira e tenho 64 anos. Moro neste sítio enorme, no interior de Rio Claro, no estado de São Paulo, há 42 anos, desde que Davi me trouxe para cá como uma jovem noiva. A casa fica em um terreno de 5 hectares, que o avô dele limpou com as próprias mãos, cercada por uma mata que, com o passar dos meses, ganhava tons terrosos e dourados com a luz do sol. Davi morreu em abril, de repente, por completo. Um ataque cardíaco enquanto inspecionava a cerca perto do limite leste da propriedade. Os paramédicos disseram que ele já havia partido antes de atingir o chão. Encontraram a câmera pendurada no pescoço dele. Davi nunca ficava sem aquela câmera em seu último ano de vida. Uma Leica M6 Vintage, daquelas que ainda usam filme e exigem paciência e intenção. Ele havia comprado em um leilão de bens no verão anterior e ficou obcecado por fotografia de um jeito que eu nunca o tinha visto obcecado por nada. Todas as manhãs, ele caminhava pela propriedade, fotografando postes de cerca, a casca das árvores e o modo como a luz coava pelas folhas. Nossa filha, Karina, pensou que era princípio de demência. Nosso filho, Marcelo, chamou de um hobby inofensivo para um aposentado com muito tempo livre. Eu achava lindo. Pensava que meu marido estava finalmente aprendendo a enxergar o mundo de novo, depois de décadas de trabalho rural e preocupações práticas. Eu estava errada sobre tantas coisas. Era final de julho, 3 meses depois do funeral, quando finalmente peguei a câmera. A alça de couro ainda retinha o calor da memória. Ou talvez fosse só imaginação minha. Dentro, o contador de filme mostrava 36 exposições, um rolo completo. Eu pretendia revelar, mas toda vez que passava em frente à loja de fotografia do Nelson, na rua principal, eu arrumava uma desculpa para continuar dirigindo. Uma parte de mim queria preservar o mistério, manter o que quer que Davi tivesse visto através daquela lente suspenso no tempo, não revelado e intacto. Mas eu acordei naquela terça-feira com uma clareza incomum. A casa estava quieta demais. O silêncio me acusava. Eu estava cansada de ter medo de fotografias. A loja do Nelson ocupava um ponto estreito entre uma casa de materiais de construção e uma lanchonete desativada na rua principal de Rio Claro, cidade com 30.047 habitantes. O sininho acima da porta tocou quando entrei, e o cheiro familiar de revelador químico e papel antigo me envolveu. Nelson Ribeiro era amigo de Davi desde a escola primária. Um homem magro de olhos bondosos que havia fotografado nosso casamento, os primeiros passos de Karina, a formatura de Marcelo no ensino médio. "Magali!" Ele sorriu, mas algo brilhou por trás de seus olhos. Surpresa, preocupação. Eu me perguntava quando você viria. Coloquei a câmera no balcão entre nós. "Estou pronta agora." Ele a pegou com a mesma reverência que Davi sempre lhe dedicava, virando-a nas mãos. Lembro quando ele comprou esta. Estava tão empolgado, parecia um menino com a primeira bicicleta. A voz de Nelson ficou suave. Ele vinha até aqui 2 vezes por semana comprar filme, falar sobre a abertura e velocidade do obturador. Dizia que a fotografia estava ensinando ele a prestar atenção no que vinha perdendo. "Eu sei", engoli em seco contra o nó na garganta. "Você pode revelar o rolo?" Eu gostaria de ver o que ele estava olhando naqueles últimos dias. As mãos de Nelson pararam sobre a câmera. "Claro, me dê 1 hora." Passei aquela hora no pequeno parque do outro lado da rua, observando crianças brincarem nos balanços enquanto as mães checavam os celulares nos bancos. O calor de julho estava sufocante, úmido de um jeito que fazia o ar parecer denso. Pensei em Davi caminhando pela nossa propriedade no frescor da manhã, a câmera contra o peito como um amuleto. O que ele estava documentando com tanto cuidado? O que ele tinha visto que exigia tamanha devoção em capturar? Quando voltei à loja, Nelson estava me esperando no balcão. Sua expressão me parou a 3 passos da porta. "Magali." Sua voz estava diferente, cautelosa. "Entre. Tranque a porta atrás de você." Trancar a porta? Olhei para a rua atrás de mim.
Nelson, o quê? Por favor? Eu conhecia aquele homem há 4 décadas. Nunca havia escutado aquele tom na sua voz, tenso como arame, carregado com algo parecido com medo. Girei a chave. Ele me indicou a parte de trás da loja, passando pelos mostruários de equipamentos fotográficos e pelas paisagens locais emolduradas, até chegar ao seu pequeno laboratório de revelação. O local cheirava fortemente a produtos químicos. Um varal se estendia por uma parede, segurando 36 fotografias em preto e branco presas com prendedores de madeira. Eu as revelei eu mesmo, Nelson disse baixinho. Não deixei meu assistente ver. Magali, Davi estava documentando alguma coisa. As primeiras fotografias pareciam inocentes. O celeiro ao amanhecer, suas tábuas desgastadas projetando sombras longas. O ipê amarelo no nosso quintal, galhos abertos como braços que se estendiam. O muro de pedra que marcava o limite norte da nossa propriedade, cada rocha colocada pelas mãos do avô de Davi. Mas, à medida que eu avançava na linha, as fotografias mudavam. Elas se tornavam focadas, intencionais, direcionadas a detalhes específicos. O cadeado enferrujado no antigo depósito de ferramentas nos fundos da nossa propriedade. Aquele que Davi dizia que nunca tínhamos aberto em 20 anos porque tínhamos perdido a chave. Fotos em close-up de rastros de pneus recentes, na lama perto do riacho que corria pela mata leste da nossa propriedade. Uma fotografia tirada de trás de uma árvore, mostrando um SUV preto estacionado no limite da nossa cerca, sua placa deliberadamente capturada em foco nítido. Minhas mãos começaram a tremer. Tem mais, Nelson disse. Ele se moveu para o final da linha, para a última fotografia. Esta foi a última foto que ele tirou. O registro interno da câmera mostra 6h47 da manhã do dia 18 de abril. 18 de abril, a manhã em que ele morreu. A fotografia mostrava o limite da cerca leste, o mesmo trecho onde encontraram o corpo dele. Mas Davi não estava fotografando a cerca. Ele virou a câmera para a mata além da nossa propriedade, usando a lente longa que eu havia esquecido que estava na bolsa da câmera dele. A imagem mostrava 2 homens parados em uma pequena clareira, logo após o nosso limite. Eles estavam em profunda conversa, próximos, intensos. Um era jovem, talvez 20 e poucos anos, vestindo uma jaqueta escura, apesar do calor da primavera. O outro era mais velho, distinto, seus cabelos grisalhos captando a luz da manhã. Reconheci o homem mais velho imediatamente. É o Leonardo Cavalcanti, sussurrei. Nelson assentiu sombriamente, presidente do Banco Rio Claro Prime e sogro da Karina. As palavras pairaram no ar químico. Leonardo Cavalcanti havia sido uma figura constante em nossas vidas por 6 anos, desde que Karina se casou com o filho dele, Felipe. Ele era dinheiro antigo numa cidade que não tinha muito dinheiro de forma alguma, descendente da família que deu nome ao moinho que nomeou a cidade. Ele participava de todos os conselhos, presidia todos os comitês, sorria em todas as fotos no jornal local. Ele não tinha nada para fazer na mata ao amanhecer, perto do limite da nossa propriedade. Quem é o outro homem? Perguntei. Eu não sei. Nelson soltou a fotografia e a entregou para mim, mas eu passei a placa do SUV para um amigo no Detran. Magali está registrada em nome de uma empresa chamada Rio Claro Empreendimentos e Participações S.A., aberta há 6 meses. Quer adivinhar quem é o agente registrado? Eu não precisei adivinhar. Leonardo Cavalcanti e seu sócio. Nelson puxou o celular, me mostrou uma captura de tela de um registro estadual, listando como coproprietário Felipe Cavalcanti, meu genro. O pequeno cômodo pareceu girar. Agarrei a borda da mesa de revelação do Nelson, a fotografia amassando levemente na minha outra mão. O que isso significa? Eu não sei, mas Magali, Davi estava claramente investigando algo. Olhe para estas. Ele apontou para a série de fotografias. Isto é vigilância. Ele estava documentando atividade dentro e ao redor da sua propriedade. Os rastros de pneus, os veículos, estes homens se encontrando secretamente ao amanhecer. E então ele morreu. Minha voz soou estranha aos meus próprios ouvidos, distante e fria. Não estou dizendo nada definitivo.
Os olhos de Nelson estavam preocupados. Mas Davi era um homem saudável. Eu o vi na semana anterior e ele subiu para trocar uma lâmpada no meu teto sem ficar ofegante. Um ataque cardíaco repentino aos 65 anos, sem histórico de doença cardíaca. O paramédico disse que acontece. Acontece. Nelson tirou a fotografia das minhas mãos, colocou-a em um envelope selado junto com os negativos. Magali, eu vou te dizer algo e preciso que você escute com atenção. Não mostre estas fotos a mais ninguém. Nem Karina, nem Marcelo, nem Felipe Cavalcante, ninguém. Por quê? Ele pressionou o envelope nas minhas mãos. Porque se Davi estava documentando algo que vale a pena esconder, e se as pessoas erradas souberem que estas fotografias existem, você pode estar em perigo. Ele hesitou, escolhendo as palavras com visível cuidado. E por que eu estou revelando fotos nesta cidade há 40 anos? E sei como o dinheiro se parece quando está tentando se manter invisível. O que quer que Davi tenha descoberto está conectado a Leonardo Cavalcante. O que significa que está conectado a dinheiro sério e influência séria nesta cidade. Você acha que o Felipe sabe de alguma coisa? Eu acho que seu genro é sócio do pai em uma empresa de empreendimentos da qual ninguém ouviu falar. E eu acho que eles estavam se encontrando secretamente em uma propriedade adjacente à sua ao amanhecer. Eu acho que Davi fotografou algo que não deveria ter visto. A mão de Nelson fechou sobre a minha, o envelope entre nossas palmas. E eu acho que você precisa ter muito, muito cuidado em quem confiar. Voltei para casa com o envelope no banco do passageiro, minha mente em turbilhão. As estradas familiares pareciam estranhas agora, cheias de sombras. Eu checava o retrovisor a todo momento, procurando SUVs pretos, vendo ameaças em cada veículo que dirigia perto demais. Quando entrei em nossa longa entrada de carros, vi o Mercedes prata de Karina estacionado em frente à casa. Minha filha estava na varanda, braços cruzados, sua expressão impaciente. Aos 64 anos, eu havia aprendido a ler os rostos dos meus filhos como padrões climáticos, e o rosto de Karina mostrava nuvens de tempestade. Mãe, ela chamou quando eu saí do carro. Precisamos conversar. Felipe e eu tentamos te ligar a tarde toda. Deslizei o envelope para dentro da minha bolsa, meu coração disparado. Eu estava fazendo compras na cidade. Bom, temos novidades. Ela sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Boas notícias, na verdade. O pai do Felipe nos fez uma proposta incrível e queríamos conversar com você sobre o sítio. Subi os degraus da varanda lentamente, minha mão apertando o envelope escondido na bolsa. Sobre o sítio, com o quê? O sorriso de Karina se alargou. Ele quer comprar. E mãe, você não vai acreditar no preço que ele está oferecendo. Atrás dela, através da tela da porta, eu podia ver minha cozinha. Lá estava Felipe, sentado à minha mesa, na cadeira de Davi, o celular na mão, parecendo perfeitamente à vontade na minha casa, parecendo um homem que já era o dono dela. Eu os convidei a entrar, embora todo instinto gritasse para mandá-los embora. Um café? Perguntei, minha voz firme, apesar do envelope queimando um buraco na minha bolsa. Não, obrigada, mãe. Karina se ajeitou no sofá da sala, com o ar de proprietária que ela havia desenvolvido desde que se casou com a família Cavalcante. 6 anos de casamento haviam transformado minha filha prática em alguém que usava roupas de grife e falava no tom cortado de almoços de clube. Não queremos tomar muito do seu tempo. Sabemos como você está ocupada. Eu não estava ocupada. Ela sabia que eu não estava ocupada. O comentário foi feito para parecer atencioso, mas na verdade era desdenhoso, a habilidade que Karina havia aperfeiçoado. Felipe permaneceu na soleira da porta da cozinha, sua postura relaxada, mas os olhos alertas. Ele era bonito, do jeito que o dinheiro antigo frequentemente produz. Alto, bem apessoado, com a confiança tranquila de alguém que nunca questionou seu lugar no mundo. Aos 32 anos, ele era 15 anos mais jovem que Karina, algo que havia causado atrito inicialmente, mas que Leonardo Cavalcante havia suavizado com a garantia de que seu filho sabia o que queria. Olhando para Felipe agora, vendo-o na minha cozinha, onde Davi havia tomado café da manhã todas as manhãs por 4 décadas, eu me perguntava o que mais Leonardo Cavalcante havia suavizado. Mãe, você está me ouvindo? O tom impaciente de Karina me puxou de volta. Eu estava dizendo que o Leonardo tem sido absolutamente maravilhoso sobre toda essa situação.
Ele sabe como deve ser difícil para você cuidar desta propriedade sozinha. Eu estou me virando bem. Será? Felipe finalmente falou, a voz suave, mas direta. Dona Magali, Karina se preocupa com a senhora aqui sozinha. 5 hectares é muita coisa para uma pessoa só manter. A casa precisa de reparos. Notei algumas telhas soltas no telhado do celeiro na semana passada. A cerca precisa de atenção. E, honestamente, na sua idade... Eu tenho 64 anos, não 94. Claro que não. O sorriso dele era ensaiado, solidário. Mas precisamos ser realistas. A senhora está sozinha agora. E se algo acontecer? E se a senhora cair ou tiver uma emergência? O vizinho mais próximo está a 800 metros de distância. O roteiro estava polido. Percebi que eles haviam ensaiado essa conversa, antecipado minhas objeções, preparado suas respostas. Perguntei-me quantas vezes haviam praticado, há quanto tempo estavam planejando essa intervenção. O que exatamente o Leonardo está propondo? Perguntei. Karina se animou imediatamente. Ele está oferecendo 2 milhões de reais pela propriedade. Venda à vista, fechamento rápido. Mãe, esse é um preço inacreditável para um sítio nesta área. A senhora poderia comprar um condomínio lindo na cidade, ficar perto de lojas e de cuidados médicos, ter uma poupança para a sua aposentadoria. Este sítio é a minha aposentadoria. Esta é a minha casa. É casa demais para uma pessoa só. Felipe se moveu para a sala de estar, sua presença de alguma forma diminuindo o espaço. E francamente, Dona Magali, só os impostos da propriedade devem estar consumindo as suas economias. O seguro de vida do Davi não deve ter sido substancial, e a aposentadoria não vai cobrir tudo. Como ele sabia sobre o seguro de vida de Davi? A pergunta passou pela minha mente como um relâmpago, mas mantive minha expressão neutra. Minhas finanças são problema meu. Claro que são. Karina esticou a mão e afagou a minha, o gesto me infantilizando. Mas nós nos preocupamos com a senhora, mãe. Queremos o que é melhor. E, honestamente, 2 milhões de reais é mais do que generoso. O valor venal da propriedade mal chega à metade disso. Então, por que o Leonardo pagaria o dobro? A pergunta pairou no ar. Karina e Felipe trocaram um olhar. Uma comunicação silenciosa que durou apenas 1 segundo, mas disse muito. Porque a família cuida da família, Felipe disse suavemente. Leonardo considera a senhora família, Dona Magali. Ele sabe que este lugar tem valor sentimental e quer honrar isso fazendo uma oferta que realmente reflita o que ele significa para a senhora. Que atencioso! Levantei-me, forçando-os a olhar para mim. Vou precisar de tempo para pensar nisso. Claro! Felipe também se levantou e, de repente, lembrei-me de como ele era alto, de como ele se impunha. Mas devo mencionar que a oferta é por tempo limitado. Leonardo tem outras oportunidades de investimento que está considerando e precisaria de uma resposta até o final da semana. 4 dias. Eles estavam me dando 4 dias para decidir se venderia minha casa de 42 anos. Por que a pressa? Perguntei. Não é exatamente pressa. O sorriso de Karina estava tenso agora. É que os negócios do Leonardo andam rápido. A senhora entende? Eu não entendia. Ou melhor, eu entendia perfeitamente. Eles queriam que eu saísse antes que eu descobrisse o que Davi havia documentado, antes que eu fizesse perguntas demais sobre por que Leonardo Cavalcante precisava tanto da minha propriedade que pagaria o dobro do seu valor. Eu ligo para vocês com a minha decisão, eu disse, caminhando em direção à porta em clara dispensa. Karina beijou minha bochecha na saída, seu perfume enjoativo. Pense com cuidado, mãe. Esta é realmente uma oportunidade maravilhosa. Não deixe a teimosia fazer você perder algo que pode mudar sua vida. Felipe parou na soleira, virando-se. Dona Magali, espero que saiba que só estamos pensando no seu bem-estar. Davi gostaria que a senhora estivesse segura e confortável. Tenho certeza de que se ele estivesse aqui, a incentivaria a aceitar a oferta. A presunção dele, alegando saber o que meu marido de 4 décadas gostaria, quase quebrou minha compostura, mas eu apenas sorri e fechei a porta. Pela janela, observei-os caminhar até o Mercedes de Karina. Eles não foram embora imediatamente. Em vez disso, sentaram-se no carro por vários minutos, claramente discutindo algo. As mãos de Karina gesticulavam enfaticamente enquanto Felipe permanecia imóvel, seu rosto virado para a minha casa.
Finalmente eles partiram, o cascalho rangendo sob pneus caros. Tranquei todas as portas e janelas da casa antes de me permitir abrir o envelope. As fotografias espalhadas sobre a mesa da minha cozinha contavam uma história na qual eu não queria acreditar. Eu as organizei em ordem cronológica, seguindo a investigação de Davi através das imagens. Ele havia sido sistemático, paciente, documentando ao longo de semanas, ou talvez meses. As primeiras fotos mostravam tráfego de veículos em horários estranhos, rastros de pneus fotografados ao amanhecer, ainda frescos. Depois veio o SUV, capturado de múltiplos ângulos em dias diferentes, sempre estacionado no mesmo local perto da Mata Leste. As fotos do depósito de ferramentas mostravam algo que eu havia perdido antes. Arranhões recentes ao redor do cadeado antigo, metal brilhante aparecendo através da ferrugem. Alguém havia estado abrindo, apesar da nossa suposta falta de chave. Vesti meu casaco e peguei uma lanterna, embora fossem apenas 4 horas da tarde. O depósito ficava nos fundos da nossa propriedade, uma pequena estrutura que o avô de Davi havia construído para guardar ferramentas. Nós o substituímos anos atrás por um celeiro maior, e o depósito antigo havia sido abandonado, sendo lentamente engolido pela era e pela decadência. A caminhada levou 10 minutos. Seguindo um caminho que já havia sido bem trilhado, mas agora estava tomado por ervas daninhas. Eu deveria ter prestado mais atenção, deveria ter caminhado pela propriedade regularmente. Mas depois que Davi morreu, eu fiquei perto da casa, com medo das lembranças que se escondiam em lugares familiares. O depósito estava exatamente como Davi havia fotografado. Madeira desgastada, um cadeado enferrujado, era subindo pelas paredes. Mas quando olhei de perto, vi o que a câmera dele havia capturado. Os arranhões ao redor do cadeado eram novos, recentes. E quando puxei a porta, testando, a tranca se abriu na minha mão. Não estava trancado de forma alguma. Alguém havia apenas fechado para parecer trancado. Mas o mecanismo não estava acionado. Meu coração martelou enquanto eu abria a porta. O interior estava escuro, apesar do sol da tarde. A única pequena janela estava suja e coberta de era demais para deixar entrar muita luz. Liguei minha lanterna. O depósito estava vazio. Quase vazio. Onde deveria haver teias de aranha e poeira e o lixo acumulado do abandono, havia um chão de concreto varrido e paredes relativamente limpas. Alguém estava usando este espaço regularmente. Mas para quê? Eu estava prestes a sair quando minha lanterna captou algo no canto. Um brilho de metal. Atravessei o pequeno espaço e me ajoelhei. Escondida atrás de uma tábua solta, havia um pequeno saco plástico cuidadosamente selado. Dentro, um molho de chave simples e um pedaço de papel dobrado. Minhas mãos tremeram enquanto eu abria o saco e desdobrava o papel. A caligrafia de Davi, a familiar cursiva que havia me escrito bilhetes de amor por 42 anos, agora escrevendo algo totalmente diferente. Magali, se você está lendo isso, significa que algo aconteceu comigo. Eu não estou sendo paranoico. Eles me viram observando. O mais jovem, filho, genro de Cavalcante, preciso confirmar, me confrontou na semana passada. Perguntou o que eu estava fazendo perto do limite da propriedade. Alegou que o pai dele era dono da terra adjacente e que eu estava invadindo, mas eu chequei os registros da propriedade. Cavalcante a comprou há 3 meses através daquela SA. Por que esconder? Por que mentir sobre a propriedade? As chaves são do cofre 247 na Caixa de Economia e Crédito em Campinas. Eu estive documentando tudo lá. O banco fica lá 1 hora de distância. Eu não queria que eles encontrassem no Banco Rio Claro. Cavalcante é o dono. Confie no Nelson. Não confie... A nota terminava ali. Cortada no meio de uma frase. Não confie em quem? Karina, Marcelo, Felipe, todos eles... Guardei as chaves e a nota no bolso, minha mente em disparada. Davi sabia que estava em perigo. Ele havia sido confrontado, talvez ameaçado, e se preparou para a possibilidade de que algo pudesse acontecer com ele. Uma caixa de depósito em Campinas significava evidência, documentação, algo concreto o suficiente para que ele tivesse escondido a 1 hora de distância. O som de um motor de veículo me fez congelar. Desliguei minha lanterna e me movi para a janela suja do depósito.
Através da era e da sujeira, pude ver um SUV preto dirigindo lentamente ao longo do limite da minha propriedade, seguindo a borda da mata. O mesmo SUV das fotografias de Davi. Eles estavam vigiando a propriedade, vigiando a mim. Esperei até que o veículo passasse. Então deslizei para fora do depósito e voltei para a casa, usando a linha de árvores como cobertura, movendo-me de sombra em sombra como uma espiã idosa. O absurdo da situação teria me feito rir em outras circunstâncias. Mas meu marido havia morrido investigando estas pessoas, e eu tinha acabado de receber uma oferta de 2 milhões de reais para desaparecer. Nada disso era engraçado. De volta na casa, liguei para Marcelo. Meu filho atendeu no terceiro toque, sua voz distraída. Mãe, eu estou no meio de algo. Posso te ligar de volta? Qual foi a última vez que você caminhou pela propriedade? Perguntei. O quê? A propriedade? Eu não sei. Talvez na Páscoa? Por quê? A Páscoa tinha sido há 4 meses. Um estranho jantar em família, onde Karina exibiu sua nova pulseira de diamante e Felipe falou sobre a perspicácia empresarial de seu pai. Marcelo e sua esposa, Júlia, tinham saído cedo, citando o jogo de beisebol do filho adolescente. Você notou alguma atividade em comum por aqui? Veículos? Pessoas? Mãe, a senhora está me preocupando, está tudo bem? Karina e Felipe estiveram aqui mais cedo. Eles querem que eu venda o sítio. Silêncio. Então venda. Mãe, a senhora não pode estar falando sério. Esta é a propriedade do pai, a propriedade do avô dele. A senhora não pode simplesmente... Eu não estou vendendo. Alívio me inundou. Pelo menos Marcelo estava do meu lado. Mas eles estão me pressionando. Leonardo Cavalcante está oferecendo 2 milhões de reais. Marcelo assobiou baixo. 2 milhões por 5 hectares. Mãe, isso é loucura. A propriedade não vale até metade disso. Eu sei. É isso que me preocupa. Olhe, eu vou passar aí neste fim de semana. A gente conversa sobre isso. Mas, mãe, não tome nenhuma decisão sem falar comigo primeiro. Está bem? Prometa. Eu prometi e desligamos. Mas, mesmo enquanto eu preparava o jantar, sopa de lata, torrada que mal provei, eu me perguntava se podia confiar até mesmo em Marcelo. Ele era meu filho, sim, mas também estava com dificuldades financeiras. O negócio de construção dele mal estava se sustentando. 2 milhões de reais resolveriam muitos problemas se eu morresse e ele herdasse. Meu Deus, quando foi que me tornei tão desconfiada dos meus próprios filhos? A resposta era simples. Quando as fotografias do meu marido revelaram que minha família estava mentindo para mim. Eu estava colocando minha tigela na lava-louças quando ouvi o som distinto de passos na minha varanda da frente. Passos lentos e deliberados. Alguém estava andando ao redor da minha casa, testando janelas, talvez checando portas. Peguei meu celular, o dedo pairando sobre o 190. Mas o que eu diria a eles? Que alguém estava andando na minha varanda, que eu estava paranoica por causa de algumas fotografias, que eu suspeitava que meu genro pudesse ter algo a ver com a morte do meu marido? Os passos pararam na porta da frente. Prendi a respiração, olhando para o trinco. Ele girou lentamente, testando a fechadura. Em seguida, um pedaço de papel escorregou por baixo da porta, branco contra o piso de madeira escura. Os passos se afastaram. Um motor de carro ligou, distante, e foi embora. Fiquei congelada por 1 minuto inteiro antes de atravessar a sala e pegar o papel. Letras de forma, escritas com caneta hidrográfica preta. Pare de fazer perguntas. Aceite a proposta. Vá embora enquanto pode. Eu não dormi naquela noite. Cada som na casa antiga parecia amplificado. O ranger do piso, o sussurro do vento pelos beirais, o grito distante de uma coruja. Sentei-me à mesa da cozinha com a fotografia de Davi espalhada na minha frente e a nota ameaçadora sob minha caneca de café, tentando entender o que meu marido havia descoberto que valia a pena matar por isso. Porque era isso, não era? Assassinato disfarçado de causas naturais. Ao amanhecer, tomei minha decisão. Eu dirigiria até Campinas, abriria aquela caixa de depósito e descobriria exatamente o que Davi havia documentado. Mas primeiro, eu precisava de um seguro. Se algo me acontecesse, alguém precisava saber a verdade. Passei 1 hora escrevendo tudo. Cada detalhe sobre as fotografias, o depósito, as chaves, a nota ameaçadora.
Fiz cópias da nota de Davi e selei tudo em um envelope endereçado a Nelson Ribeiro. Então, dirigi até a cidade antes que o tráfego da manhã começasse. Deixei o envelope na caixa de correio do Nelson com um bilhete dizendo para ele não abrir a menos que algo me acontecesse e segui para a rodovia. Campinas ficava 1 hora a leste e passei o trajeto checando o retrovisor compulsivamente. Nenhum SUV preto me seguia, mas isso não significava que eu não estava sendo vigiada. Estas pessoas tinham dinheiro e influência. Leonardo Cavalcante provavelmente tinha conexões que eu nem conseguia imaginar. A Caixa de Economia e Crédito era um prédio modesto em uma rua tranquila, o tipo de instituição que se orgulhava do serviço pessoal e da discrição. Esperei até que abrissem às 9, então apresentei as chaves de Davi a uma jovem na recepção. Preciso acessar a caixa de depósito do meu falecido marido, eu disse, mantendo a voz firme. Caixa 247. Ela checou o computador, sua expressão profissionalmente neutra. Vou precisar ver a identificação e a certidão de óbito. Graças a Deus eu pensei em trazê-la. Eu estava carregando a certidão de óbito de Davi na minha bolsa desde o funeral, incapaz de guardá-la, como se mantê-la perto, de alguma forma, o mantivesse perto. Agora ela servia a um propósito mais prático. A mulher revisou tudo, fez cópias e finalmente me levou a uma pequena sala privada. A senhora pode ficar o tempo que precisar, Dona Magali. Pressione o botão quando terminar. A caixa era maior do que eu esperava, de metal e surpreendentemente pesada. Minhas mãos tremeram enquanto eu levantava a tampa. Dentro havia 3 pastas de arquivo, meticulosamente organizadas, e um pequeno gravador de voz. A primeira pasta continha registros da propriedade. Davi havia pesquisado o terreno adjacente ao nosso limite leste, a mata onde ele havia fotografado Leonardo Cavalcante e o jovem desconhecido. A propriedade pertencia à família Ferreira por gerações, agricultores que venderam lotes ao longo dos anos conforme a economia os forçava a sair da agricultura. 3 meses atrás, a Rio Claro Empreendimentos e Participações S.A. havia comprado os 17 hectares finais por R$300 mil. Mas essa não era a parte interessante. A parte interessante era o que Davi havia descoberto sobre aquela terra. Anexado ao contrato de compra, havia um relatório de pesquisa geológica, datado de 6 meses antes da venda. O relatório, encomendado pela RCEP S.A., antes mesmo de serem donos da terra, detalhava depósitos significativos de gás natural sob a propriedade, direitos de exploração. Era disso que se tratava. O Estado de São Paulo havia estado no centro da discussão sobre gás natural por anos, com empresas de energia pagando milhões por direitos de perfuração. Mas nossa região havia sido considerada marginal. Os depósitos muito dispersos ou muito profundos para tornar a extração lucrativa. Aparentemente, essa avaliação havia mudado. A segunda pasta continha fotografias, não as imagens artísticas em preto e branco de Davi, mas cópias coloridas impressas de documentos, licenças, pedidos, pesquisas. A RCEP S.A. tinha estado ocupada. Eles haviam solicitado licenças de perfuração, isenções de impacto ambiental, até mesmo iniciado negociações preliminares com empresas de gasodutos. Tudo silenciosamente, através de empresas de fachada e intermediários. Nada que apareceria nos registros públicos locais onde as pessoas pudessem notar. E tudo isso exigia acesso através da nossa propriedade para chegar aos locais de perfuração. A terceira pasta fez meu sangue gelar. Continha uma apólice de seguro de vida que eu nunca tinha visto antes. A assinatura de Davi, na parte inferior, datada de 8 meses atrás, R$2 milhões, com Karina listada como beneficiária primária e Marcelo como secundário. Mas não era uma apólice padrão. Era uma apólice de seguro de pessoa-chave, do tipo que as empresas contratam para pessoal essencial, e foi emitida através do Banco Rio Claro Prime, o banco de Leonardo Cavalcante. Anexada, havia uma carta, sem assinatura, estabelecendo os termos. Se Davi concordasse em vender a propriedade para a RCEP S.A. pelo valor de mercado justo, R$600 mil, especificava a papelada. A apólice de seguro seria ativada e totalmente paga.
Se Davi se recusasse, a apólice seria cancelada e os prêmios pagos seriam perdidos. Era chantagem, pura e simples, uma tentativa de subornar Davi com dinheiro de seguro que beneficiaria seus filhos. Minhas mãos tremeram enquanto eu pegava o gravador de voz. Era pequeno, digital, do tipo que você pode esconder no bolso. Apertei o play. A voz de Davi preencheu a pequena sala e eu tive que morder o lábio para não gritar. Fazia tanto tempo que eu não o ouvia falar. Aqui é Davi Siqueira gravando no dia 17 de abril. Estou deixando isso para Magali, caso minhas suspeitas se provem corretas. Uma pausa. O som dele limpando a garganta. Eu sei como isso soa, paranoico, talvez delirante, mas eu venho documentando a atividade na propriedade adjacente há 2 meses e finalmente montei as peças. Ele expôs metodicamente. As pesquisas geológicas, as licenças de perfuração, a necessidade de acesso através da nossa terra. Leonardo Cavalcante e seu filho Felipe investiram pesadamente na RCEP SA, apostando na extração de gás natural, mas sem acesso à nossa propriedade, eles não podiam levar equipamentos para os locais de perfuração. As rotas alternativas custariam milhões a mais e atrasariam o projeto em anos. Eles têm me pressionado. A voz de Davi continuou, mais tensa agora. Sutilmente no começo. Leonardo me convidou para tomar uns drinks, falou sobre como deve ser difícil para Magali e eu, envelhecendo sozinhos em uma propriedade tão grande. Mencionou que tinha compradores interessados em terras agrícolas e poderia facilitar uma venda tranquila. Quando eu recusei, a pressão aumentou. A gravação silenciou por um momento e ouvi sons no fundo. Pássaros, chilreando, vento nas árvores. Ele estava do lado de fora quando fez isso, provavelmente em uma de suas caminhadas matinais. Eles me abordaram formalmente 2 semanas atrás com a oferta do seguro. Leonardo a apresentou como um presente, uma forma de garantir que meus filhos fossem cuidados, mas os termos eram claros: venda a propriedade ou perca a apólice. Eu recusei. Eu disse a ele que nossa terra não estava à venda por preço nenhum. Outra pausa. Quando Davi falou novamente, sua voz estava diferente, assustada. Ontem, Felipe Cavalcante me confrontou perto do limite leste da cerca. Ele estava com raiva, sem se preocupar em esconder mais. Disse que eu estava sendo teimoso e míope. Disse que eu estava impedindo o progresso e custando milhões ao pai dele. Então ele disse algo que me gelou até os ossos. Ele disse: "O senhor é um homem velho, Davi. Homens velhos têm ataques cardíacos. Acontece o tempo todo." Eu parei a gravação, a mão pressionada na boca. Felipe o havia ameaçado. Tinha essencialmente dito a ele que ele morreria se não cedesse. E então, no dia seguinte, Davi havia morrido de um ataque cardíaco. Forcei-me a apertar o play novamente. Estou documentando tudo agora. Cada interação, cada ameaça, cada prova que eu puder reunir. Eu escondi cópias com Nelson. Ele saberá onde procurar se algo me acontecer. Magali, se você está escutando isso, significa que eles fizeram. Significa que eles me mataram para pegar a propriedade. A voz dele falhou levemente. Me desculpe, meu amor. Sinto muito por ter trazido este perigo para a nossa porta. Mas você precisa saber a verdade. Não confie em Karina. Ela tem trabalhado com Felipe. Provavelmente nem percebe que está sendo manipulada. Não confie em Leonardo Cavalcante ou em qualquer pessoa associada ao banco dele. E tenha cuidado com Marcelo. Ele é meu filho e eu o amo, mas ele está desesperado por dinheiro. Eles podem tentar usá-lo contra você. A gravação terminou ali, mas eu fiquei sentada na sala silenciosa por muito tempo. As palavras de Davi ecoando na minha mente. Eles mataram meu marido. Minha filha era cúmplice ou estava sendo manipulada. E agora eles estavam tentando me forçar a vender usando as mesmas táticas. Pressão, ameaças e aquela proposta obscena de R$2 milhões que de repente fazia um sentido perfeito. 2 milhões não era generosidade. Era investimento. Com direitos de perfuração naquela terra adjacente, valendo dezenas de milhões, pagar 2 milhões por acesso era uma pechincha. Reuni todos os documentos, lacrei a caixa de depósito e saí do banco com os arquivos escondidos na minha bolsa grande. O sol da manhã parecia muito brilhante, a rua muito normal.
Como o mundo podia parecer tão comum quando eu acabara de confirmar que meu marido havia sido assassinado. Eu estava na metade do caminho até meu carro quando o vi. O jovem da fotografia de Davi, o que estava com Leonardo Cavalcanti na mata. Ele estava encostado em uma caminhonete do outro lado da rua, observando a entrada do banco, me observando. Nossos olhos se encontraram. Ele se endireitou, pegando o celular. Entrei no meu carro, travei as portas e saí da vaga com calma deliberada, mesmo que meu coração estivesse martelando. No retrovisor, viu ainda o telefone, a boca se movendo rapidamente, reportando até alguém. Leonardo. Felipe. A viagem para casa foi um pesadelo. Eu fiz curvas aleatórias, voltei, tentei todos os truques que já tinha visto em filmes para determinar se estava sendo seguida. Não consegui detectar uma cola, mas isso não significava que não havia uma. Quando finalmente entrei na minha garagem, a caminhonete de Marcelo estava estacionada perto da casa. Ele saiu para a varanda assim que estacionei, sua expressão preocupada. Mãe, onde a senhora estava? Eu liguei a manhã toda. Eu tinha recados para fazer. Apertei minha bolsa, a prova de Davi escondida dentro. O que você está fazendo aqui? Achei que viria neste fim de semana. Júlia e eu precisamos falar com a senhora. Ele gesticulou para trás, e eu vi minha nora parada na minha porta, braços cruzados. Sobre a proposta. Mãe, Karina nos ligou ontem à noite. Ela está preocupada que a senhora não esteja pensando com clareza sobre isso. Pensando com clareza? Subi os degraus da varanda, a raiva superando a cautela. Eu estou pensando com perfeita clareza, Marcelo. A resposta é não, eu não estou vendendo. Mãe, são 2 milhões de reais. A voz de Marcelo carregava aquela paciência paternalista que os adultos usam com crianças difíceis ou pais idosos. É dinheiro que muda a vida. A senhora poderia viver confortavelmente pelo resto da vida. Nunca mais se preocupar com impostos ou manutenção da propriedade. Eu não quero conforto, eu quero a minha casa. Júlia deu um passo à frente, sua expressão uma mistura ensaiada de simpatia e firmeza. Ela era corretora de imóveis. Eu me lembrei de repente. Ela entendia de valores de propriedade, conhecia o mercado. Dona Magali, ela disse gentilmente, eu verifiquei a oferta. É mais do que justa, é extraordinariamente generosa. Mas há algo que a senhora precisa saber. Leonardo Cavalcanti entrou com um pedido de registro ontem na prefeitura. Ele está solicitando uma servidão de passagem através da sua propriedade, alegando acesso histórico por direito de passagem à terra adjacente. Meu estômago afundou. Isso não é possível. Não há servidão de passagem histórica. Pode haver. Júlia puxou o celular, me mostrou um documento digitalizado. De acordo com estes registros antigos de propriedade, havia uma estrada de extração de madeira que cruzava esta terra na década de 1920, antes de o avô do seu marido comprá-la. Leonardo está argumentando que aquela estrada estabeleceu direitos permanentes de acesso. Se a prefeitura concordar, ele pode usar sua propriedade, quer a senhora venda ou não, e a senhora não verá um tostão. Era manobra legal, um contorno à minha recusa em vender. Mesmo que eles não pudessem provar que a servidão de passagem existia, a batalha legal poderia levar anos e custar mais dinheiro do que eu tinha. Mãe, por favor, a mão de Marcelo no meu ombro parecia pesada. Aceite o dinheiro, aceite a vitória. Não deixe a teimosia destruir esta oportunidade. Olhei para o meu filho, olhei de verdade. Para o desespero nos olhos dele, a tensão no seu maxilar. Quanta dívida ele tinha. O quão desesperadamente ele precisava de dinheiro. Desesperadamente o suficiente para pressionar a mãe a vender a casa dela. Desesperadamente o suficiente para não questionar por que Leonardo Cavalcanti estava sendo tão generoso. Eu preciso pensar sobre isso, eu disse finalmente, afastando-me do toque dele. Pense rápido, Júlia disse, sem ser indelicada. O advogado de Leonardo protocolou a petição de servidão de passagem ontem. A audiência está marcada para a próxima semana. Uma vez que isso esteja em movimento, tudo muda. Eles partiram depois de extrair uma promessa de que eu consideraria a oferta seriamente. Eu os observei irem embora.
A caminhonete de Marcelo desaparecendo pela longa entrada de carros e me senti completamente sozinha. Lá dentro, espalhei a prova de Davi sobre a mesa da cozinha mais uma vez. Os registros de propriedade, as licenças, a apólice de seguro, a gravação de voz, prova de conspiração, de manipulação, possivelmente de assassinato, mas uma prova que eu não podia usar sem me colocar em perigo imediato. Meu celular tocou, um número desconhecido. Deixei ir para a caixa postal, então ouvi com as mãos trêmulas. A voz culta de Leonardo Cavalcante preencheu minha cozinha. Dona Magali, aqui é Leonardo Cavalcante. Peço desculpas pela intromissão, mas eu queria entrar em contato pessoalmente. Meu filho me diz que a senhora está hesitante sobre a nossa proposta. Eu entendo. Esta é a sua casa, o legado do seu marido. Mas Magali, posso chamá-la de Magali? Eu quero que a senhora entenda algo. Davi e eu conversamos várias vezes antes do seu infeliz falecimento. Ele expressou preocupações sobre deixá-la sozinha em uma propriedade tão grande. Ele queria garantir que a senhora fosse cuidada. Esta proposta é a minha forma de honrar os desejos dele. Uma pausa. E quando ele falou novamente, sua voz estava diferente, mais dura. Eu odiaria ver a senhora perder tudo por causa do orgulho. A audiência de servidão de passagem é na próxima semana. Se a senhora lutar contra, vai gastar tudo o que tem com advogados e ainda assim perderá no final. Aceite a proposta, Magali. É a escolha inteligente. É a única escolha. Vou precisar da sua resposta até amanhã à noite. A mensagem terminou e eu me sentei na escuridão crescente da minha cozinha, cercada pelas provas do assassinato do meu marido, presa entre ameaças e manipulação e pressão familiar. E então me lembrei de algo que Davi costumava dizer. A melhor defesa é um bom ataque. Eles esperavam que eu estivesse assustada, confusa, facilmente manipulada. Uma mulher idosa que cederia sob pressão. Eles estavam errados. Peguei meu telefone e liguei para Nelson Ribeiro. Nelson, eu disse quando ele atendeu. Eu preciso que você me faça cópias de tudo. E depois preciso que você me diga o nome do melhor repórter investigativo de São Paulo. Era hora de parar de ser a vítima nesta história. Era hora de revidar. Nelson me ligou de volta em 20 minutos com um nome. Nina de Queiroz, repórter investigativa do jornal O Estado de São Paulo, especializada em corrupção corporativa e questões ambientais. Ela havia descoberto histórias sobre empresas de extração de gás cortando custos de segurança, sobre políticos aceitando subornos de lobistas de energia, sobre pequenas cidades destruídas pela extração industrial. Ela é dura, Nelson me avisou, e não vai publicar uma matéria sem provas de ferro. Mas se alguém pode enfrentar Leonardo Cavalcante e vencer, é Nina de Queiroz. Liguei para ela imediatamente, esperando deixar um recado na caixa postal ou ter que navegar por camadas de assistentes. Em vez disso, ela atendeu no segundo toque. Nina de Queiroz. Dona Nina, meu nome é Magali Siqueira. Estou ligando sobre uma matéria envolvendo aquisição ilegal de terras, extração de gás natural e possivelmente assassinato em Rio Claro, São Paulo. Uma pausa. A senhora me conquistou com assassinato. Conte-me tudo. Eu contei tudo. A investigação de Davi, as fotografias, a caixa de depósito, a gravação de voz onde Felipe Cavalcante essencialmente ameaçava a vida do meu marido, as pesquisas geológicas, as empresas de fachada, as táticas de pressão. Ela ouviu sem interromper e eu podia ouvi-la digitando rapidamente no fundo. A senhora pode provar tudo isso? Ela perguntou quando eu terminei. Eu tenho documentos, fotografias e uma gravação de voz feita pelo meu marido no dia anterior à morte dele, o dia anterior ao ataque cardíaco. O tom dela era cauteloso, profissional. Dona Magali, eu preciso ser clara sobre algo. Provar má conduta corporativa é uma coisa. Provar assassinato é outra inteiramente. Ataques cardíacos, mesmo em pessoas relativamente saudáveis, acontecem naturalmente. Sem uma autópsia que mostre evidência de crime. Minha voz falhou levemente. Eu sei que não é o suficiente para acusações criminais, mas é o suficiente para expor o que eles estão fazendo. Os planos de perfuração ilegal, a manipulação de terras, as táticas de intimidação. Isso ainda é uma matéria, não é? É uma baita matéria. Eu podia ouvir
empolgação na voz dela agora. Mas eis o que me preocupa. Se a senhora tornar isso público, se torna um alvo. Estas pessoas já demonstraram que estão dispostas a matar. E Leonardo Cavalcante tem conexões políticas sérias. Vereadores, deputados estaduais, possivelmente até o gabinete do governador. Ele pode tornar a sua vida muito difícil. Ele já tornou. Vai piorar. Eu já cobri histórias como esta antes. Uma vez que a senhora se torna uma acusadora pública, especialmente contra alguém com os recursos de Cavalcante, a retaliação é rápida e brutal. Eles vão vasculhar o seu passado, procurando qualquer coisa que possam usar para desacreditá-la. Vão alegar que a senhora é uma viúva de luto, que não está pensando com clareza, possivelmente sofrendo de demência. Vão dizer que a senhora está inventando histórias por atenção ou dinheiro. Eu entendo os riscos. A senhora entende? A voz de Nina suavizou. Dona Magali... Magali, eu admiro sua coragem, mas preciso que a senhora pense com cuidado sobre o que está começando aqui. Estas pessoas não jogam limpo. Nem eu, não mais. Ela ficou quieta por um momento. Certo, eis o que eu preciso. Cópias de tudo. Todos os documentos, as fotografias, a gravação de voz. Mas eu quero os originais guardados em um lugar seguro. Em algum lugar onde não possam ser roubados ou destruídos. A senhora tem um advogado? Não. A senhora precisa de um. E não alguém local. Cavalcante provavelmente tem influência sobre todos os advogados no seu município. Vou enviar alguns nomes. Advogados que se especializam neste tipo de caso que não podem ser comprados ou intimidados. Ela fez uma pausa. A senhora consegue vir para São Paulo? Eu quero me encontrar pessoalmente, revisar tudo em pessoa, traga todos os originais. Faremos cópias e as guardaremos no cofre do meu escritório. Quando? Amanhã. Quanto mais cedo agirmos, melhor. Estas pessoas sabem que a senhora foi a Campinas. Eu chuto que eles tinham alguém vigiando o banco. O jovem encostado na caminhonete, celular na mão. Sim, então eles sabem que a senhora encontrou o que quer que seu marido tenha deixado lá. Eles estarão se esforçando para conter os danos, talvez acelerando o cronograma. Precisamos agir mais rápido do que eles podem reagir. A voz dela ficou dura, determinada. Magali, eu vou ajudar a senhora a derrubar esses canalhas, mas a senhora precisa estar preparada para a guerra. Depois que desligamos, sentei-me na escuridão da minha cozinha, ouvindo a casa antiga se acalmar ao meu redor. Guerra? Era isso que era agora. E eu era uma viúva de 64 anos enfrentando milionários, políticos e possivelmente assassinos. Mas eu tinha algo que eles não esperavam. A documentação meticulosa de Davi e nada mais a perder. Eu estava arrumando os documentos em uma pasta quando faróis varreram a janela da minha cozinha. Um carro entrando na minha garagem às 10 horas da noite. Movi-me para a janela, mantendo-me nas sombras, e senti meu estômago despencar. O Mercedes de Carina, seguido pelo Lexus de Felipe. Eles vieram juntos até a porta, Carina batendo ruidosamente. Mãe, sabemos que a senhora está acordada. Podemos ver as luzes. Por favor, precisamos conversar. Considerei não atender, mas isso só pioraria as coisas. Abri a porta, mas não os convidei a entrar. É tarde, eu disse. Sabemos. O rosto de Carina estava pálido, tenso. Mãe, o pai do Felipe está muito chateado. Ele diz que a senhora não retorna as ligações dele. Diz que a senhora está sendo irracional sobre a proposta. Eu ainda não decidi. Não decidiu? Felipe passou por mim para dentro de casa e eu me lembrei novamente de quão fisicamente imponente ele era. Dona Magali, a senhora tem até amanhã à noite. É o que meu pai lhe disse. Depois disso, a proposta é retirada e a audiência de servidão de passagem prossegue. A senhora perderá tudo. Então eu perco tudo. Mantive minha voz firme. Esta é a minha casa, Felipe. A casa do meu marido. Eu não serei coagida a vendê-la. Coagida? A risada dele foi áspera, feia. A senhora acha que isto é coerção? A senhora não tem ideia de como é a coerção. Carina tocou o braço dele. Um gesto que deveria ser calmante, mas parecia mais contenção. Felipe, por favor. Mãe, me escute. Eu estou preocupada com a senhora. A senhora não está agindo como você mesma. Esta obsessão com a câmera antiga do papai, passar os dias revirando as coisas dele, não é saudável. Talvez a senhora devesse ver alguém, um terapeuta ou...
Ou um médico que possa me declarar incapaz? Eu completei por ela. É isso que você está sugerindo, Karina? O rosto dela corou. Claro que não. Eu só acho que a senhora está de luto, e o luto pode afetar o julgamento. A senhora está tomando decisões que não fazem sentido. Elas fazem perfeito sentido para mim. Felipe se moveu para mais perto, e eu instintivamente dei um passo para trás. Onde a senhora estava esta manhã? Tentamos ligar o dia todo. Eu não dou satisfação a você. A senhora foi a Campinas. Não foi uma pergunta. A Caixa de Economia e Crédito. Por quê? O jovem no banco havia reportado exatamente como eu suspeitava. Eles sabiam que eu havia encontrado a caixa de depósito de Davi, o que significava que estavam entrando em pânico. Bom, isso é problema meu, eu disse. Não. A voz de Felipe caiu para algo frio e perigoso. É problema meu quando a senhora começa a mexer em coisas que não lhe dizem respeito. Seja lá o que Davi estava fazendo antes de morrer, quaisquer teorias da conspiração que ele tenha colocado na cabeça, a senhora precisa esquecer isso. Teorias da conspiração? Encarei os olhos dele diretamente. É assim que você chama a prova documentada de fraude e manipulação de terras? A sala ficou silenciosa. Karina olhou entre nós, confusa, mas a expressão de Felipe escureceu, confirmando o que eu já sabia. Ele estava plenamente ciente do que Davi havia descoberto. A senhora precisa ter muito cuidado, Dona Magali. A voz dele era suave, medida, mais assustadora do que se ele tivesse gritado. Acusar meu pai de atividade ilegal é calúnia. Fazer alegações sem fundamento sobre as práticas de negócio dele pode resultar em um processo. E, dado o seu estado mental atual, uma viúva de luto, possivelmente sofrendo de depressão ou pior, ninguém levará suas acusações a sério. Eles verão apenas uma velha triste inventando histórias. Saiam da minha casa. Mãe, Karina começou, mas eu a interrompi. Você também, Karina. Os dois saiam agora. Felipe não se moveu. A senhora tem até amanhã à noite. Assine os papéis, pegue o dinheiro e vá embora. Se não o fizer, as consequências serão severas. E eu não estou falando apenas sobre a audiência de servidão de passagem. Você está me ameaçando. Eu estou declarando fatos. Ele se moveu em direção à porta, parando ao meu lado. De perto, eu podia sentir o cheiro do perfume caro dele, ver a fria satisfação nos olhos. Davi fez a escolha errada. Ele escolheu a teimosia em vez da sensatez. E olhe o que aconteceu. Não cometa o mesmo erro. Depois que eles foram embora, fiquei no meu hall de entrada, tremendo. A ameaça havia sido clara, mal velada. Eles haviam matado Davi e estavam dispostos a me matar. Liguei para o 190. A atendente respondeu imediatamente. 190. Qual a sua emergência? Aqui é Magali Siqueira, da Rua Rio Branco, número 1247. Acabei de ser ameaçada na minha própria casa. Eu preciso registrar um boletim de ocorrência. O delegado que respondeu era jovem, mal tinha 30 anos, com uma etiqueta de identificação dizendo Rodrigues. Ele anotou meu depoimento educadamente. Escreveu tudo. Mas eu podia ver o ceticismo nos olhos dele. Então, seu genro a ameaçou, ele repetiu, no contexto de uma transação imobiliária. Ele deu a entender que o que aconteceu com seu marido poderia acontecer com a senhora. Ele disse isso explicitamente. Não, mas... Dona Magali, o delegado Rodrigues fechou seu bloco de notas. Eu entendo que a senhora está sob estresse. A morte do seu marido, sua família pressionando a senhora sobre a propriedade. É muita coisa para lidar, mas pelo que a senhora descreveu, isso parece um desentendimento familiar sobre negócios. Não há uma ameaça específica que eu possa documentar. Ele disse que eu enfrentaria consequências severas se eu não vendesse, no contexto de uma audiência de servidão de passagem legal. Correto. Isso não é uma ameaça criminal. Isso é apenas a realidade. Se a senhora perder a audiência, enfrentará consequências legais e financeiras. É assim que funciona o Tribunal Civil. Ele suavizou o tom, tentando ser gentil. Minha recomendação é que a senhora converse com um advogado sobre suas opções em relação à propriedade, mas não há nada aqui que justifique a ação policial. Depois que ele saiu, eu entendi o escopo total do poder deles.
Eles podiam me ameaçar abertamente, e ninguém acreditaria em mim. Eu era apenas uma mulher idosa, emotiva e possivelmente instável, imaginando ameaças onde havia apenas negociações de negócios. Meu telefone tocou. Marcelo, desta vez. Mãe, Karina acabou de me ligar. Ela diz que a senhora está fazendo acusações selvagens contra Felipe. O que está acontecendo? Pergunte à sua irmã o que Felipe me disse hoje à noite. Ela me disse: Mãe, ele estava falando sobre a audiência de servidão de passagem. Isso não é uma ameaça. É apenas explicar a situação legal. Ele me ameaçou, Marcelo. Ou a senhora interpretou uma conversa difícil como uma ameaça porque está sob estresse. A voz dele era gentil, mas firme, o tom de alguém falando com um parente idoso confuso. Mãe, Júlia e eu temos conversado. Achamos que talvez a senhora devesse vir ficar conosco por um tempo. Sair dessa casa, esclarecer a cabeça, toda essa história com a câmera do pai, essas ideias sobre conspirações, elas não são ideias, elas são fatos. Escute a si mesma. A senhora parece paranoica. A senhora parece... Ele se conteve, mas eu sabia o que ele estava prestes a dizer, como alguém perdendo o controle da realidade. Não faça isso, Marcelo. Não deixe que eles manipulem você a pensar que eu sou incapaz. Ninguém está dizendo isso. Estamos apenas preocupados. Olhe, eu vou passar aí amanhã de manhã. Vamos sentar, revisar tudo com calma, mas mãe, a senhora precisa considerar seriamente aceitar a proposta de Leonardo. Esta situação está saindo do controle. Eu desliguei sem concordar com nada. Meu próprio filho, o filho que eu havia criado, estava questionando minha sanidade. Karina estava claramente no bolso de Felipe, seja de bom grado ou por manipulação. E as autoridades não me ajudariam. Eu estava sozinha. Não totalmente sozinha. Eu ainda tinha Nelson, eu ainda tinha Nina, e eu ainda tinha a prova de Davi. Trabalhei a noite toda fazendo múltiplas cópias de tudo, guardando-as em diferentes locais. Um conjunto foi para um saco à prova d'água enterrado no jardim. Outro foi para a caixa de correio do Nelson, com instruções detalhadas. Um terceiro conjunto eu preparei para a minha viagem a São Paulo. Ao amanhecer, carreguei tudo no meu carro e me preparei para sair. Mas primeiro, fiz algo que pareceria paranoico se eu já não tivesse sido ameaçada. Eu configurei meu celular para gravar vídeo continuamente, apoiado no parapeito da janela da cozinha com vista para a garagem. Se alguém viesse à casa enquanto eu estivesse fora, eu teria prova. Eu estava saindo de ré da garagem quando o vi. Uma van branca estacionada na estrada, parcialmente escondida por árvores. Ao passar, vislumbrei o homem dentro. O jovem das fotografias de Davi, o que me observou no banco. Ele ainda estava vigiando. Dirigi em direção à rodovia, checando meus espelhos constantemente. A van seguia a uma distância, tentando se manter discreta. Quando peguei a saída para São Paulo, ela seguiu. Quando parei em um posto de gasolina, ela esperou na estrada. Eles estavam rastreando cada movimento meu. Liguei para Nina. Eles estão me seguindo. Van branca, ocupante único. Estou a cerca de 40 minutos de São Paulo. A senhora consegue ver a placa? Eu a li para ela. Certo, estou documentando isso. Quando chegar à cidade, vá direto para os nossos escritórios. Temos segurança. Se eles a seguirem para a garagem, a segurança irá intervir. A voz dela estava tensa de raiva. Estes idiotas estão construindo o nosso caso por nós. Cada movimento estúpido que eles fazem é mais prova de assédio. A viagem para São Paulo pareceu interminável. A van mantinha sua distância. Sempre 3 ou 4 carros atrás. Trocando de faixa quando eu trocava de faixa. Vigilância profissional. Quando finalmente entrei na garagem subterrânea do prédio do Estadão, minhas mãos estavam cãibras de segurar o volante com tanta força. A van não me seguiu, muito óbvio, mas eu a vi circulando o quarteirão enquanto eu caminhava em direção ao elevador. Nina de Queiroz me encontrou no hall. Ela era mais jovem do que eu esperava, talvez 40 anos, com olhos perspicazes e um ar de intensidade contida. Ela apertou minha mão com firmeza. Magali Siqueira, a senhora teve uma manhã e tanto. Eles estão me vigiando. Eu sei, conseguimos nas câmeras de segurança. Van branca circulando o quarteirão. Eu já liguei para meu contato na Polícia Civil.
Eles vão verificar as placas, ver quem é o dono do veículo. Ela gesticulou em direção aos elevadores. Vamos levá-la para um lugar seguro e revisar tudo o que a senhora tem. Passamos 4 horas no escritório dela, revisando cada documento, cada fotografia, ouvindo a gravação de voz de Davi várias vezes. Nina fazia anotações, fazia perguntas diretas, ligava para fontes, verificando fatos. Ela era minuciosa, implacável, o tipo de repórter que não perdia detalhes. Isto é sólido, ela disse finalmente. O rastro de papel da empresa de fachada, as pesquisas geológicas, o cronograma de quando Cavalcante comprou a propriedade adjacente, tudo confere. E a gravação do seu marido, meu Deus. Ela balançou a cabeça. Isso é condenatório. Felipe Cavalcante essencialmente ameaçando-o no dia anterior à morte, mas não é prova de assassinato. Não, mas é o suficiente para levantar sérias questões. E todo o resto, a apólice de seguro fraudulenta, as táticas de intimidação, as licenças de perfuração ilegal, isso é o suficiente para uma investigação criminal. Ela se inclinou para a frente. Eis o que estou propondo. Eu escrevo esta matéria com cuidado, focando primeiro na fraude corporativa e nas violações ambientais. Isso é provável, acionável. A suspeita de assassinato eu a trato como uma questão em aberto. Família busca respostas sobre morte súbita em meio à disputa empresarial. Não fazemos acusações que não podemos provar, mas apresentamos o cronograma e deixamos os leitores tirarem as próprias conclusões. Quando a senhora pode publicar? Preciso de mais 2 dias para verificar as fontes e passar tudo para o nosso setor jurídico. Mas Magali, assim que esta matéria sair, tudo muda. Será notícia de primeira página. O Ministério Público de São Paulo terá que investigar. A Polícia Federal provavelmente se envolverá. E Leonardo Cavalcante estará lutando pela reputação dele e possivelmente pela liberdade. Bom, mas eis o que me preocupa. Nina pegou o celular e me mostrou uma mensagem de texto. Enquanto estávamos aqui, eu recebi mensagens do meu editor. Aparentemente, o advogado de Leonardo Cavalcante ligou para o jornal há 1 hora. Ataque preventivo, alegando que a senhora é uma viúva mentalmente instável fazendo falsas acusações, ameaçando um processo se publicarmos algo baseado nas suas alegações. Meu peito apertou. Eles agem rápido. Eles tinham isso pronto para usar, o que me diz que eles estavam esperando que a senhora procurasse a mídia. A expressão de Nina era sombria. Magali, eles virão com tudo contra a senhora. Assassinato de reputação. Provavelmente registros médicos, se puderem obtê-los. Testemunho de membros da família sobre o seu estado mental. Minha família? As palavras tinham um gosto amargo. Sim, sinto muito, mas a senhora precisa se preparar para a possibilidade de que Karina e Marcelo testemunhem contra a senhora. Que eles aleguem que a senhora tenha agido irracionalmente desde a morte de Davi, que a senhora está imaginando conspirações, que a senhora precisa de ajuda. A sala pareceu girar. Meus próprios filhos usados como armas contra mim. Eles podem fazer isso? Perguntei. Eles podem me declarar incapaz? Eles podem tentar. Não é fácil em São Paulo. Eles precisariam de prova médica, avaliação psiquiátrica, mas eles podem transformar a sua vida em um inferno tentando. Ela esticou a mão sobre a mesa, apertou a minha. É por isso que precisamos agir rápido. Assim que minha matéria for publicada, a senhora não é mais apenas uma viúva de luto. A senhora é uma delatora, uma testemunha em uma investigação criminal. Isso muda tudo. Meu celular vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. A senhora tem até às 6 da tarde de hoje. Assine os papéis ou enfrente as consequências. Este é o seu aviso final. Eu mostrei para Nina. Ela fotografou imediatamente, documentando a ameaça. Eles anteciparam o prazo, eu disse, minha voz vazia. Eu tenho 5 horas. Então precisamos agir mais rápido do que eles. Nina se levantou pegando sua jaqueta. Vamos para a polícia de verdade, não um delegado de cidade pequena. Vamos registrar uma denúncia formal de assédio e ameaças. E depois vamos colocá-la em um lugar seguro enquanto eu termino esta matéria. Seguro? Onde? Meu apartamento, quarto de hóspedes. Eles não vão procurá-la lá. Ela já estava se dirigindo à porta. Magali, pelas próximas 48 horas, a senhora desaparece.
sem contato com sua família, sem ir para casa. Fazemos eles pensarem que venceram, que a senhora fugiu assustada. E então, quando menos esperarem, nós os destruímos. Ao sairmos do prédio por uma saída lateral, vislumbrei a van branca ainda circulando, ainda vigiando, ainda caçando. Mas eu não era mais a presa deles. Eu estava me tornando o pior pesadelo deles. O apartamento de Nina ficava no terceiro andar de um armazém convertido. Tudo tijolos expostos e janelas grandes. Seguro, ela havia dito, anônimo. Ninguém pensaria em me procurar ali. Passei a primeira hora andando de um lado para o outro, checando meu celular compulsivamente. O prazo das 6 horas chegou e passou. Sem ligações, sem mensagens, apenas silêncio, que de alguma forma parecia mais ameaçador do que ameaças. Eles estão agitados, Nina disse, trabalhando em seu laptop na mesa da cozinha. Eu tenho fontes no cartório. O advogado de Leonardo Cavalcante solicitou uma audiência de emergência esta manhã. Eles querem uma ordem de restrição temporária, impedindo a senhora de acessar a propriedade, alegando que a senhora está mentalmente instável e pode destruir provas ou se machucar. Com base em quê? Declaração juramentada dos seus filhos. Ela virou o laptop na minha direção e eu vi o registro do tribunal. A assinatura de Karina, a assinatura de Marcelo, ambos jurando que eu havia agido de forma errática, fazendo acusações paranoicas, recusando ajuda médica. Meus filhos haviam me declarado incapaz em um documento legal. A audiência é amanhã às 9 da manhã, Nina continuou gentilmente. A senhora não precisa comparecer. Na verdade, eu recomendaria que não o fizesse. Se eles conseguirem colocá-la na frente de um juiz agora, enquanto as emoções estão à flor da pele, e eles enquadraram a narrativa como uma família preocupada, tentando ajudar uma viúva doente mental, isso pode terminar mal. Então eu simplesmente deixo eles vencerem. Não, nós deixamos eles pensarem que estão vencendo. Ela fechou o laptop. Minha matéria vai ao ar amanhã de manhã, às 6 horas. 3 horas antes da audiência deles. Quando eles entrarem naquele tribunal, o estado inteiro saberá sobre a RCEP SA, as licenças de perfuração ilegal, a campanha de intimidação e as circunstâncias suspeitas da morte de Davi. O juiz não estará vendo uma velha triste, estará vendo uma testemunha em um grande caso de corrupção. Será o suficiente? A expressão de Nina foi honesta. Eu não sei, mas é a melhor arma que temos. Eu não consegui dormir naquela noite. Fiquei deitada no quarto de hóspedes de Nina, olhando para o teto, pensando em Davi, nas caminhadas matinais que ele havia feito com aquela câmera, documentando crimes que ele esperava nunca precisar expor. Na sua gravação final, sua voz firme, mesmo sabendo que estava em perigo. Não confie em Karina, ele havia dito. Mas ele estava errado sobre uma coisa. Karina não estava manipulando Felipe. Felipe estava manipulando Karina, usando o amor dela e o desespero por aprovação para virá-la contra a própria mãe. Meu celular vibrou às 2 da manhã, uma ligação de Marcelo. Quase não atendi, mas algo em mim precisava ouvir o que ele diria. Precisava entender se ainda havia alguma parte do meu filho que lembrava quem eu era. Mãe, a voz dele estava tensa. Onde a senhora está? Está segura? Você assinou um documento legal me declarando incapaz. Silêncio. O advogado disse que era necessário para protegê-la de si mesma. Mãe, a senhora tem agido feito louca. Eu tenho agido como alguém que descobriu que o marido foi assassinado. Ele teve um ataque cardíaco. Mãe, escute a si mesma. A senhora está criando teorias da conspiração a partir de uma morte trágica, mas natural. E agora a senhora desapareceu. Não está atendendo às ligações de Karina. Está se escondendo em algum lugar. Este é exatamente o tipo de comportamento que prova que a senhora precisa de ajuda. É isso que você realmente acredita? Ou é o que Felipe mandou você acreditar? Felipe não tem nada a ver com isso. Felipe me ameaçou na minha própria casa. Ele disse que eu enfrentaria as mesmas consequências que Davi se eu não vendesse. Ele estava falando sobre a audiência legal. Meu Deus, mãe, a senhora está distorcendo tudo. A senhora está paranoica e irracional e vai acabar se machucando. A voz dele falhou. Por favor, apenas volte para casa. Venha para a minha casa. Deixe-nos ajudá-la. Me ajudar pegando minha propriedade. Me ajudar assinando documentos dizendo que eu sou mentalmente doente.
Estamos tentando salvá-la de si mesma. Não, Marcelo. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, quentes e amargas. Você está tentando se salvar. Quanto o pai de Felipe deve a você? Quanta dívida você tem? O que ele prometeu se você ajudasse a me convencer a vender? O silêncio durou muito tempo. Mãe, não! Eu encerrei a ligação, minhas mãos tremendo. Às 5 da manhã, desisti de dormir e me juntei a Nina na cozinha. Ela já estava vestida, com 2 xícaras de café esperando. A matéria vai ao ar em 1 hora, ela disse. Meu editor acabou de aprovar o rascunho final. Primeira página, acima da dobra, também vamos publicá-la no website com todos os documentos de apoio, as pesquisas geológicas, as fotografias, trechos da gravação de Davi. O que acontece depois? Tudo acontece depois. Ela deslizou um celular descartável pela mesa. Telefone novo, número não rastreável. Me deu seu antigo. Entreguei, observando enquanto ela removia o chip e jogava as 2 peças em uma gaveta. A senhora agora é Magali Siqueira, testemunha material em uma investigação criminal. O Ministério Público recebeu uma cópia antecipada da matéria. Eles abrirão um inquérito oficial até o meio-dia. A Polícia Federal está enviando investigadores e a aplicação da lei local, corrupta ou não será capaz de ignorar isso. Leonardo Cavalcante estará em modo total de controle de danos. Ele vai negar tudo. Chamar a senhora de mentirosa, me chamar de jornalista mercenária com uma agenda. Os advogados dele ameaçarão a todos, mas a prova fala por si mesma. O sorriso de Nina era afiado. Eu faço isso há 15 anos. Magali, eu sei como escrever uma matéria que eles não podem enterrar. Às 6 da manhã, assistimos a matéria ser publicada no website do Estadão. O título era Devastador. Explorando por dinheiro. Como um executivo bancário de São Paulo, usou ameaças, fraude e possível assassinato para forçar vendas de terras. A prosa de Nina era limpa, factual, condenatória. Ela detalhou o cronograma meticulosamente. A compra da RCEP SA por Leonardo Cavalcante, as pesquisas geológicas mostrando depósitos de gás natural, as táticas de empresa de fachada. Ela detalhou a campanha de pressão contra Davi, incluindo trechos da sua gravação de voz. Ela documentou as ameaças contra mim, a vigilância, a intimidação, e terminou com uma pergunta. Davi Siqueira morreu de causas naturais, ou sua morte foi o ato final de violência corporativa? Meu celular, o novo, tocou às 6h15. Era o editor de Nina. Está explodindo, ele disse, a voz empolgada. 10.000 compartilhamentos já. O Ministério Público acabou de emitir uma declaração dizendo que está abrindo uma investigação imediata. 3 outros veículos de notícias estão pedindo entrevistas com a dona Magali. Sem entrevistas ainda, Nina disse firmemente. Deixa a matéria respirar. Magali precisa ficar fora de vista até termos certeza de que está segura. Às 7 da manhã, meu celular antigo na gaveta de Nina começou a vibrar continuamente. Karina, Marcelo, números desconhecidos. As chamadas vinham a cada poucos segundos, implacáveis. Eles estão em pânico, Nina observou. Bom. Às 8 da manhã, a fonte de Nina no tribunal ligou. A audiência de emergência foi adiada indefinidamente. A juíza Reis se declarou impedida. Aparentemente, o marido dela faz negócios com o banco de Leonardo Cavalcante. Eles estão se esforçando para encontrar um juiz imparcial, mas todo juiz no município tem alguma conexão com Cavalcante. O que isso significa para Magali? Nina perguntou. Significa que ela mantém o controle de sua propriedade por enquanto. Sem ordem de restrição, sem avaliação de incapacidade. O tribunal não vai tocar nisso até que a investigação criminal seja resolvida. Senti algo se soltar no meu peito. Alívio, talvez, ou justificação. Às 9 da manhã, a Procuradora-Geral de Justiça realizou uma coletiva de imprensa. Assisti ao vivo no laptop de Nina. Uma mulher distinta em um terno escuro, parada em um pódio, parecendo séria e competente. Levamos alegações de fraude corporativa e crimes ambientais extremamente a sério, ela disse. Com base em provas trazidas ao nosso conhecimento pelo jornal O Estado de São Paulo, estamos abrindo uma investigação completa sobre a Rio Claro, Empreendimentos e Participações S.A. e seus acionistas. Também estaremos revisando as circunstâncias que cercam a morte de Davi Siqueira.
Se estas alegações se provarem verdadeiras, os responsáveis enfrentarão todas as consequências da lei. Nina apertou meu ombro. A senhora conseguiu. A senhora realmente conseguiu. Mas eu não me senti vitoriosa. Eu me senti exausta e de coração partido e com raiva. Meu marido ainda estava morto, meus filhos ainda haviam me traído. E agora eu tinha que enfrentá-los. Eu quero ir para casa, eu disse. Nina, para a minha casa. Eu quero enfrentá-los lá, na minha propriedade, onde Davi morreu a protegendo. Nina estudou meu rosto por um longo momento. Então ela assentiu. Certo. Mas faremos do meu jeito. Eu dirijo. Eu fico com a senhora. E ao primeiro sinal de problema, ligamos para a polícia de verdade. Eu tenho contatos na polícia militar agora. Feito. Feito. A viagem de volta a Rio Claro levou 90 minutos. Nina dirigia enquanto eu observava a paisagem rural de São Paulo passar, familiar e estranha ao mesmo tempo. Como tudo havia mudado tão completamente em apenas alguns dias. Ao nos aproximarmos da minha propriedade, eu os vi. 4 carros estacionados na minha entrada. O Mercedes de Carina, a caminhonete de Marcelo, o Lexus de Felipe e um BMW prata que reconheci como sendo de Leonardo Cavalcante. Eles estavam me esperando. Isso pode ser uma armadilha, Nina disse baixinho. Não é uma armadilha. É um acerto de contas. Nós paramos lentamente. A porta da frente da minha casa estava aberta. Eles haviam entrado como se já fossem os donos, como se eu já tivesse ido embora. Subi os degraus da varanda com Nina atrás de mim, o celular dela já gravando vídeo, documentando tudo. Eles estavam reunidos na minha sala de estar. Carina, pálida e irritada. Marcelo parecendo doente de vergonha. Felipe, com o maxilar tenso de raiva. E Leonardo Cavalcante sentado na cadeira favorita de Davi, como se pertencesse ali, impecavelmente vestido em um terno de 3 peças, apesar do calor do verão. Dona Magali. A voz de Leonardo era gelo. A senhora causou um certo tumulto. Você matou meu marido. Eu não fiz tal coisa. Ele se levantou e eu me lembrei de que ele era um homem alto, acostumado a usar sua presença física para intimidar. Seu marido teve um ataque cardíaco, uma tragédia, mas inteiramente natural. O que a senhora fez, estas acusações selvagens na imprensa, constitui calúnia. Meus advogados já estão preparando um processo. Então me processe. Eu não tenho nada a perder. A senhora tem esta propriedade. E quando eu terminar com a senhora, não terá absolutamente nada. A fachada culta dele rachou, mostrando um empresário cruel por baixo. Sua mulher estúpida. A senhora realmente achou que podia lutar contra mim? Eu sou o dono desta cidade. Eu sou o dono dos bancos, dos tribunais, de metade da força policial. Seu pequeno truque com aquela repórter não muda nada, exceto fazer a senhora parecer ainda mais desequilibrada. A Procuradora-Geral de Justiça discorda. A Procuradora-Geral é uma nomeada política que cederá no momento em que meus advogados aplicarem pressão. Esta investigação não vai dar em nada, não há prova de qualquer irregularidade. Apenas os devaneios paranoicos de um homem morto que passou seus últimos meses obcecado por teorias da conspiração. E as pesquisas geológicas, a empresa de fachada, as licenças de perfuração, tudo perfeitamente legal. A RCEP S.A. é um empreendimento de negócios legítimo. O fato de estarmos posicionados para lucrar com a extração de gás natural chama-se bom planejamento de negócios, não fraude. E as ameaças, a vigilância, a tentativa de me declarar incapaz. Leonardo sorriu, frio e confiante. Que ameaças? Que vigilância? Dona Magali, a senhora tem estado sob tremendo estresse. Seus filhos, que a amam muito, estavam preocupados com a sua segurança. Isso não é uma conspiração. Isso é uma família tentando cuidar de uma parente idosa que está claramente lutando contra delírios induzidos pelo luto. Olhei para Carina, para Marcelo. Eles não conseguiam me encarar. É isso que vocês vão dizer a si mesmos? Perguntei a eles baixinho. Que eu estou delirando, que o pai de vocês morreu naturalmente e eu apenas enlouqueci de luto? Mãe, a voz de Carina tremia. A senhora tem que entender, o pai de Felipe é um empresário respeitado. Estas acusações que a senhora está fazendo, elas estão destruindo a reputação dele, prejudicando os negócios dele. Nós tivemos que protegê-lo. Vocês tiveram que proteger ele, não eu. Não a memória do pai de vocês, ele.
Ele é família. A voz de Karina se elevou. Felipe é meu marido. Leonardo é meu sogro. O que a senhora esperava que eu fizesse? Eu esperava que você acreditasse em mim. Eu esperava que você se importasse mais com a verdade do que com dinheiro e status social. Marcelo finalmente falou, a voz vazia. Mãe, nós nos importamos, mas a senhora está nos pedindo para acreditar que o pai foi assassinado, que o pai de Felipe é algum tipo de criminoso. Isso é insano. É mesmo. Eu puxei uma pasta da minha bolsa, uma cópia final da prova de Davi que eu mantive separada. Então me explique isto. Espalhei as fotografias sobre a minha mesa de centro. As imagens de Leonardo e do homem desconhecido se encontrando secretamente. As fotos de vigilância do SUV. Os close-ups da tranca adulterada do depósito. Expliquem por que o pai de vocês estava documentando reuniões secretas na nossa propriedade. Expliquem por que ele fez uma gravação de voz no dia anterior à morte dizendo que tinha sido ameaçado. Expliquem por que Felipe disse a ele, entre aspas, homens velhos têm ataques cardíacos. Acontece o tempo todo. Felipe agiu rápido, avançando para as fotografias, mas Nina foi mais rápida, o celular dela já capturando o movimento agressivo dele. Toque nesses documentos e eu registro uma queixa de agressão, ela disse calmamente. Eu sou Nina de Queiroz, o estado de São Paulo. Tudo o que está acontecendo nesta sala está sendo gravado e documentado. Felipe congelou, o rosto contorcido de raiva. A senhora trouxe uma repórter para uma reunião familiar privada? Isto não é uma reunião familiar, eu disse. Isto é você tentando me intimidar pela última vez, mas eu não estou mais intimidada. A risada de Leonardo era feia. Deveria estar, porque eis o que vai acontecer, Magali. Meus advogados vão destruir aquela matéria ponto por ponto. Vamos provar que seu marido estava sofrendo de princípio de demência. Eu tenho especialistas médicos prontos para testemunhar. Vamos demonstrar que a senhora tem estado mentalmente instável desde a morte dele e vamos prendê-la em processos pelo resto da vida. A senhora vai gastar cada centavo que tem em honorários advocatícios e ainda assim perderá. Talvez. Ou talvez a Polícia Civil encontre o que eu encontrei. Algo brilhou nos olhos de Leonardo. Medo rapidamente mascarado. Do que a senhora está falando? O depósito. Davi documentou alguém usando nosso antigo depósito de ferramentas. Eu o encontrei destrancado, limpo, usado recentemente. A Polícia Civil está obtendo um mandado para revistá-lo adequadamente, para verificar impressões digitais, evidência de DNA, para descobrir o que você estava guardando lá. Eu estava blefando em parte. Eu contei a Nina sobre o depósito e ela havia relatado na matéria, mas eu não tinha ideia se a polícia realmente investigaria. Mas Leonardo não sabia disso. Sua compostura quebrou. Não há nada naquele depósito. Ele foi abandonado por anos. Então você não tem nada com que se preocupar. A sala ficou em silêncio. Naquele momento, observando a fachada cuidadosamente construída de Leonardo Cavalcante desmoronar, observando Felipe perceber que o plano deles estava se desfazendo, eu entendi algo crucial. Eles eram valentões. Valentões sofisticados, ricos, mas valentões, no entanto. E como todos os valentões, eles eram fundamentalmente covardes. Eles contavam com que eu fosse fraca, que tivesse medo, que fosse fácil de manipular. Eles estavam errados. Saiam da minha casa, eu disse calmamente. A senhora não pode? Felipe começou. Eu posso. Esta é a minha propriedade. Vocês estão invadindo. Saiam agora ou eu os farei prender. Olhei para Karina, para Marcelo. Todos vocês. Leonardo endireitou seu paletó, sua expressão endurecendo de volta, a sua máscara habitual de superioridade. Isto não acabou. Sim, acabou. Você é que ainda não sabe. Ele caminhou até a porta, Felipe o seguindo. Na soleira, Leonardo se virou. Seu marido deveria ter aceitado o acordo. Ele ainda estaria vivo se tivesse feito. A admissão pairou no ar, chocante em sua crueldade casual. O celular de Nina capturou cada palavra. Você acabou de confessar um assassinato? Nina perguntou, a voz mortalmente calma. O rosto de Leonardo ficou branco quando ele percebeu o que havia dito. Isso foi uma figura de linguagem. Eu quis dizer... Eu sei exatamente o que você quis dizer. Nina já estava digitando em seu celular. E a procuradora-geral também saberá, quando eu enviar esta gravação a ela.
Eles saíram rapidamente depois disso, Felipe praticamente arrastando o pai para fora. Karina hesitou na porta, virando-se para me olhar com algo como arrependimento. Mãe, me desculpe, eu pensei... Vá, Karina. Eu só queria que Felipe fosse feliz. Eu queria me encaixar na família dele. Eu não pensei... Você não pensou que eu merecia ser protegida. Você escolheu eles em vez de mim. Agora, viva com essa escolha. Ela saiu chorando. E eu não senti nada além de vazio. Marcelo ficou. Ele estava parado no meio da minha sala de estar, parecendo perdido. Mãe, Você me deve 20 mil reais, eu disse. O dinheiro que eu emprestei quando seu negócio estava falhando. Eu quero de volta imediatamente. Eu não tenho. A senhora sabe que eu não tenho. Então você assinará uma nota promissória com juros. Nina, você é testemunha. Mãe, por favor. Eu cometi um erro. Eu estava desesperado. Leonardo disse que se eu a convencesse a vender, ele perdoaria todas as minhas dívidas empresariais. Ele disse que eu poderia recomeçar. E você acreditou nele. Eu queria acreditar nele. A voz de Marcelo falhou. Eu sinto muito mesmo. Mas, por favor, não me exclua. A senhora é minha mãe e Davi era o seu pai. Mas isso não impediu você de nos trair, aos dois. Virei-me dele, olhando pela janela para a propriedade que Davi havia morrido protegendo. A terra que o avô dele havia limpado com as próprias mãos. A casa que havíamos construído juntos ao longo de 42 anos. Ela era minha agora, verdadeiramente minha, paga com sangue e traição e verdade arduamente conquistada. Eu quero que você vá embora, eu disse calmamente. Os dois. Karina já tinha ido. Marcelo demorou mais um momento, então saiu. Fiquei sozinha na minha sala de estar. Nina, respeitosamente silenciosa, atrás de mim, e senti o peso total do que eu havia perdido e do que eu havia ganhado. Minha família estava destruída. Meus filhos haviam escolhido o dinheiro em vez da lealdade, o status em vez da verdade. Mas minha casa estava segura. A morte do meu marido seria investigada. E Leonardo Cavalcante finalmente enfrentaria as consequências por seus crimes. Foi uma vitória amarga, mas foi uma vitória, no entanto. 3 meses depois, eu estava na janela da minha cozinha, observando a primeira neve de dezembro cobrir os campos. O sítio parecia pacífico sob seu manto branco, do jeito que tinha parecido todo inverno por 42 anos. Mas tudo estava diferente agora. A investigação havia avançado com velocidade surpreendente assim que o Ministério Público se envolveu. A admissão casual de Leonardo Cavalcante, capturada na gravação de Nina, tinha sido suficiente para desencadear um inquérito criminal sobre a morte de Davi. O médico legista municipal exumou o corpo de Davi para uma autópsia adequada. O que eles encontraram mudou tudo. Vestígios de uma substância em seu tecido, algo que imitava um ataque cardíaco, mas deixava marcadores se você soubesse o que procurar. Digoxina, disse o legista, um medicamento cardíaco que na dose errada causa parada cardíaca, quase indetectável, a menos que você estivesse testando especificamente para isso. Alguém havia envenenado meu marido. A investigação se expandiu rapidamente depois disso. Mandados de busca para o Banco de Leonardo, para os arquivos da RCEP-SA, para a casa e o escritório de Felipe. O que eles descobriram foi um padrão de fraude que se estendia por anos, pedidos de empréstimo falsificados, violações ambientais, subornos a funcionários municipais. Leonardo Cavalcante havia construído seu império sobre a corrupção e agora ele estava desmoronando ao seu redor. Em novembro, prenderam Felipe Cavalcante primeiro. O jovem das fotografias de Davi, cujo nome era Kyle Henderson, havia sido colega de faculdade de Felipe e agora seu parceiro de negócios. Enfrentando 20 anos por conspiração para cometer assassinato, Kyle aceitou um acordo de delação premiada e testemunhou contra Felipe e Leonardo. Kyle havia sido quem envenenou o café da manhã de Davi, colocando a digoxina na garrafa térmica dele enquanto Davi estava distraído fotografando a cerca. Felipe havia ordenado, com o conhecimento e a aprovação de Leonardo. Eles fizeram parecer natural.
confiantes de que ninguém questionaria a morte de um homem de 65 anos sem histórico de doença cardíaca. Eles estavam certos de ter confiança. Sem as fotografias de Davi, sem sua documentação meticulosa, sem sua gravação de voz, eles teriam se safado com um assassinato. Felipe foi preso em seu escritório de advocacia, sendo levado algemado enquanto câmeras de notícias filmavam tudo. Leonardo tentou fugir para um país sem tratado de extradição, mas foi detido no aeroporto. O poderoso Leonardo Cavalcante, presidente do Banco Rio Claro Prime, descendente de famílias fundadoras, levado por agentes federais. O jornal local publicou a foto na primeira página. Eu não senti satisfação exatamente, apenas uma certeza fria e dura de que a justiça, por mais tardia que fosse, finalmente havia chegado. Mas a justiça não podia reparar o que havia sido quebrado na minha família. Karina pediu o divórcio uma semana após a prisão de Felipe. Ela não sabia nada sobre o assassinato. Os investigadores confirmaram isso, mas ela sabia sobre a fraude, as táticas de pressão, a manipulação. Ela escolheu ignorar, priorizar seu casamento e status social em vez da verdade. Ela me ligou uma vez, 2 semanas após a prisão de Felipe. Mãe, a voz dela era pequena, devastada. Eu não sabia sobre o papai. Quer dizer, eu juro que não sabia que Felipe tinha algo a ver com isso. Mas você sabia que eles estavam me pressionando. Você sabia sobre as ameaças. Eu pensei que era só negócio. Eu pensei que a senhora estava exagerando, sendo paranoica, Felipe disse. Ela parou e eu a ouvi chorar baixinho. Ele mentiu para mim sobre tudo, nosso casamento inteiro foi uma mentira. Ele se casou comigo para ter acesso à propriedade através da senhora. Leonardo planejou desde o começo. A crueldade disso me tirou o fôlego. Felipe havia cortejado Karina especificamente porque ela era filha de Davi, porque o casamento com ela significava chantagem sobre nós. 6 anos da vida dela roubados por cálculo e ganância. Eu sinto muito, eu disse, e quis dizer isso. Apesar de tudo, ela ainda era minha filha. Eu sinto muito que eles fizeram isso com você. Eu sou quem deveria pedir desculpas. Eu o escolhi em vez da senhora. Eu questionei a sua sanidade, assinei documentos legais contra a senhora. Mãe, como eu vivo com isso? Você vive com isso do mesmo jeito que eu estou vivendo com a morte de Davi. Um dia de cada vez, e você aprende a se perdoar eventualmente. A senhora pode me perdoar? Fiquei em silêncio por um longo tempo, observando o vento mover-se pelos galhos nus do ipê amarelo que Davi havia fotografado tantas vezes. Eu não sei ainda, eu disse honestamente. Pergunte-me de novo em 1 ano. Ela aceitou isso. Conversamos ocasionalmente depois disso. Conversas cautelosas que contornavam as feridas mais profundas. Ela estava fazendo terapia, tentando reconstruir a vida. O divórcio estava em andamento. Ela havia se mudado para um pequeno apartamento na cidade, conseguido um emprego na biblioteca, aprendendo a ser ela mesma em vez de esposa de Felipe Cavalcante. Era um começo, pelo menos, não reconciliação, mas também não afastamento total. Algo no meio, frágil e incerto. Marcelo era uma história diferente. Ele veio à casa 2 semanas após a prisão de Felipe, parado na minha varanda como um estranho pedindo permissão para entrar. Eu o deixei entrar, mas não fiz café. Sentamos na sala de estar onde ele havia brincado quando criança, onde ele havia trazido o filho para jantares de Natal, onde ele havia assinado um documento me declarando incapaz. A nota promissória, ele disse, me entregando um cheque. 20 mil mais 3 meses de juros. É tudo o que Júlia e eu tínhamos de economia. Eu peguei o cheque, mas não agradeci. Mãe, eu sei que não posso consertar isso. Eu sei que traí a senhora e o pai da pior maneira possível, mas eu preciso que a senhora entenda. Eu estava desesperado. Meu negócio estava falhando. Nós iríamos perder a casa, e Leonardo me ofereceu uma saída. Ele disse que tudo o que a senhora tinha que fazer era aceitar o dinheiro e se mudar para um lugar mais fácil. Ele fez parecer que estávamos ajudando a senhora, não a machucando. E você acreditou nele porque queria acreditar nele. Porque acreditar nele resolvia seus problemas. Sim, a voz de Marcelo falhou. Eu não estou dando desculpas. Eu estou apenas tentando explicar. Eu fui fraco e egoísta e desesperado, e deixei um criminoso me manipular para trair minha própria mãe. Você deixou ele manipular você para trair a memória do seu pai. Eu sei. Ele olhou para mim com olhos avermelhados.
Eu sei que o pai morreu lutando para proteger este lugar, e eu tentei ajudar as pessoas que o mataram a tirá-lo da senhora. Eu tenho que viver com isso pelo resto da minha vida. Mas, mãe, por favor, não me exclua completamente. Eu ainda sou seu filho. Pensei nisso. No garotinho que seguia Davi pelo sítio, aprendendo a consertar cercas e plantar sementes. No jovem que tinha tanto orgulho de começar seu próprio negócio de construção. No pai que trazia o filho adolescente para visitar a avó, mesmo quando era inconveniente. Ele ainda era aquela pessoa por baixo dos erros e da fraqueza. Mas ele também era a pessoa que havia escolhido o dinheiro em vez da lealdade, que havia assinado documentos me declarando mentalmente doente, que havia priorizado sua própria sobrevivência financeira em vez da segurança da mãe. Eu não sei se posso confiar em você de novo, eu disse calmamente. Eu entendo, mas posso tentar reconquistar essa confiança? A senhora pode me dar essa chance? Pensei na gravação de voz de Davi, no aviso dele para não confiar em Marcelo, mas Davi também era um homem que acreditava em redenção, que havia dado segundas chances a trabalhadores que haviam cometido erros, que sempre via o melhor nas pessoas. Você pode tentar, eu disse finalmente. Mas Marcelo, isso levará anos, talvez décadas, e sempre haverá uma parte de mim que se lembrará do que você fez. Eu sei. Ele se levantou, os ombros pesados de vergonha. Obrigado por sequer me dar a chance. Isso é mais do que eu mereço. Ele visitou uma vez por mês depois disso, sempre ligando antes, sempre respeitando meus limites. Ele trabalhou em projetos pelo sítio, consertando o telhado do celeiro, arrumando postes de cerca, limpando o mato, trabalho físico, penitência paga em suor e silêncio. Não conversamos muito durante essas visitas, mas lenta, cautelosamente, estávamos construindo algo novo a partir das ruínas do que havíamos perdido. Os procedimentos legais se arrastaram pelo outono e inverno. O julgamento de Leonardo Cavalcante estava marcado para março. O de Felipe viria em seguida. O testemunho de Kyle Henderson foi devastador, expondo toda a conspiração em detalhes. As pesquisas geológicas, as licenças fraudulentas, a decisão de eliminar Davi quando ele se recusou a vender. Nina de Queiroz ganhou um prêmio de jornalismo por sua cobertura. Ela veio me visitar em dezembro, trazendo vinho e atualizações. O advogado de Felipe está tentando negociar um acordo de confissão, ela me disse durante o jantar na minha mesa de cozinha. 20 anos em troca de testemunho contra o pai. A promotoria está considerando. Será o suficiente? 20 anos? Ele assassinou seu marido. Nenhuma sentença será suficiente. A expressão de Nina era gentil. Mas é mais do que a maioria das pessoas consegue. Assassinos corporativos geralmente pagam multas e seguem em frente. Felipe e Leonardo morrerão na prisão. Eu bebi meu vinho pensando nisso. Justiça, mas não satisfação. Vingança, mas não paz. Como a senhora está? Nina perguntou. De verdade. Estou sozinha, eu disse honestamente. Meu marido está morto, minha filha mal fala comigo. Meu filho está tentando reconquistar uma confiança que nunca mais terá por completo. Eu venci esta luta, mas perdi quase tudo no processo. Será que perdeu? Nina gesticulou ao redor da cozinha. A senhora manteve sua casa. A senhora expôs a corrupção que estava envenenando toda esta região. A senhora impediu Leonardo Cavalcante de destruir dezenas de outras propriedades. E a senhora provou que uma mulher determinada com a verdade do seu lado pode derrubar toda uma organização criminosa. Isso deveria me fazer sentir melhor? Não. Isso deveria lembrá-la de que o que a senhora fez importou. Não apenas para a senhora, mas para todos que Leonardo Cavalcante vitimizaria em seguida. Ela esticou a mão sobre a mesa, apertou a minha. A senhora é uma heroína, Magali, mesmo que não pareça. Depois que ela foi embora, caminhei pela casa que Davi e eu havíamos dividido por 42 anos. Cada cômodo guardava lembranças. Os primeiros passos de Karina no corredor, Marcelo aprendendo a ler na mesa da cozinha, Davi me beijando na porta antes de sair para suas caminhadas matinais. Este lugar estava assombrado por amor e perda e traição e triunfo. Era meu, pago com sangue e luto e justiça arduamente conquistada. No final de dezembro, recebi um visitante inesperado. Nelson Ribeiro, meu velho amigo, o fotógrafo que havia iniciado toda esta jornada ao revelar o último rolo de filme de Davi. Eu tenho algo para você,
ele disse, entregando-me um envelope grande. Dentro havia fotografias, dezenas delas impressas cuidadosamente. Todo o trabalho de Davi daquele último ano. Não apenas as fotos de vigilância, mas as artísticas. O celeiro ao amanhecer, os galhos do ipê amarelo, os postes de cerca projetando sombras longas, o jogo de luz através das folhas, a visão de Davi sobre o nosso sítio capturada em prata e sombra. Ele amava este lugar, Nelson disse baixinho. Cada fotografia mostra isso. O modo como ele enquadrava cada foto, a paciência que ele tinha com a luz. Ele estava documentando a beleza, não apenas a prova. Ele queria que você visse o que ele via. Espalhei as fotografias sobre a minha mesa de cozinha, vendo minha casa através dos olhos de Davi. A madeira desgastada do celeiro não era decadência. Era caráter, história, resiliência. A antiga cerca não era apenas um limite de propriedade. Era um testemunho do trabalho do avô dele, de gerações que trabalharam esta terra. Davi estava se ensinando a ver a beleza nas coisas comuns. E ao fazer isso, ele havia descoberto o mal escondido à vista de todos. Obrigada, eu disse a Nelson. Este é o melhor presente que você poderia ter me dado. Naquela noite, comecei a emoldurar as fotografias, pendurando-as pela casa. Não as imagens de vigilância ou a prova. Essas estavam trancadas em arquivos legais agora. Apenas as bonitas. A última carta de amor de Davi para essa nossa casa. Na véspera de Natal, eu estava no celeiro, olhando para a fotografia que Davi havia tirado exatamente deste local. O modo como a luz da manhã inclinava-se através das frestas na madeira, criando padrões no chão de concreto. Ainda era bonito, mesmo agora, especialmente agora. Meu celular tocou. Marcelo. Mãe, eu sei que a senhora provavelmente quer ficar sozinha, mas Júlia e eu estávamos nos perguntando se a senhora gostaria de vir para a ceia de Natal amanhã, apenas nós e Ryan, sem pressão, sem expectativas. Mas gostaríamos que a senhora estivesse aqui. Pensei nisso. Nos longos anos pela frente, no processo lento de reconstruir a confiança, na escolha entre o isolamento e a conexão, entre cuidar das feridas e arriscar a cura. Que horas? Perguntei. O alívio dele era audível. 2 da tarde. E mãe, obrigado. Karina ligou 1 hora depois com um convite semelhante. Um café na manhã de Natal, apenas nós duas. Eu aceitei isso também, com cuidado, sabendo que não seria fácil, mas que era necessário. O perdão levaria tempo. A confiança levaria mais tempo. Mas eles eram meus filhos, falhos e humanos, e capazes tanto de erros terríveis quanto de remorso genuíno. Eu poderia excluí-los completamente, nutrindo minha raiva justificada até morrer sozinha nesta casa grande. Ou eu poderia fazer a coisa mais difícil, responsabilizá-los, mantendo a porta aberta para a redenção. Eu escolhi a coisa mais difícil, porque é assim que a força realmente se parece. Não vingança, não esmagar seus inimigos, não vencer a todo custo. Força é escolher viver plenamente mesmo após a traição. É insistir na justiça enquanto permanece aberto à misericórdia. É proteger o que importa enquanto aceita que nada dura para sempre. Davi havia entendido isso em seus últimos meses, documentando beleza e mal lado a lado. Ele estava me ensinando a sobreviver ao que estava por vir. Na véspera de Ano Novo, caminhei pelo limite da propriedade onde Davi havia morrido. A cerca leste, a mata além, onde Leonardo e Felipe haviam tramado seus crimes. Eu estava onde meu marido havia tirado sua última fotografia, onde ele havia apontado sua câmera para a verdade, mesmo sabendo que isso poderia lhe custar tudo. A neve cobria o chão, imaculada e pacífica. Na primavera, eu plantaria flores ali. Um pequeno memorial. Nada elaborado. Apenas algo crescendo no lugar onde Davi caiu, transformando a tragédia em beleza. O sítio continuaria. Eu continuaria. Mudada, marcada, mas invicta. Eu havia aprendido algo nestes últimos meses. Algo que Davi sabia o tempo todo. A idade não é fraqueza. A experiência não é obsolescência. E uma mulher que sobreviveu a 6 décadas de alegria e luto e decepção é muito mais perigosa do que qualquer um espera.
Eles viram uma viúva velha, fácil de manipular. Eles estavam errados. Eu era Magali Siqueira, 64 anos, guardiã desta terra, guardiã da verdade, sobrevivente de traição e assassinato e dissolução familiar. Eu era mais forte do que eles haviam imaginado, mais forte do que eu havia imaginado. E eu estaria aqui neste sítio por tantos anos quanto me restassem. Não como uma vítima, não como alguém que perdeu tudo, mas como alguém que lutou pelo que importava e venceu. As luzes da casa brilhavam quentes atrás de mim enquanto eu voltava pelos campos nevados. Minha casa, meu santuário, meu campo de batalha, minha vitória. Lá dentro, fiz chá e me sentei à mesa da cozinha onde Davi e eu havíamos compartilhado 42 anos de café da manhã, onde havíamos criado nossos filhos, planejado nossas vidas, envelhecido juntos, onde eu agora estava sozinha, mas não derrotada. Na parede, pendurada, estava a fotografia de Davi do ipê amarelo. Galhos abertos contra o céu da manhã, alcançando, crescendo, resistindo. Como eu, como este lugar, como a verdade que havia sobrevivido a cada tentativa de enterrá-la. Levantei minha xícara de chá em um brinde silencioso ao meu marido. A justiça, ao longo e difícil caminho de cura à frente. Nós conseguimos, Davi, eu sussurrei. Nós vencemos. A casa se acalmou ao meu redor. Madeira velha rangendo, vento de inverno suspirando pelos beirais. Os sons de um lar que havia testemunhado tudo. Amor e morte, traição e justiça, fim e começo. Amanhã eu tomaria café com Karina e navegaríamos pelo terreno estranho de laços familiares fraturados. Amanhã eu jantaria com Marcelo e fingiria que 20 anos de reconstrução da confiança seriam suficientes. Amanhã eu continuaria o trabalho difícil de viver com perda e triunfo entrelaçados. Mas hoje à noite eu simplesmente me sentei na minha cozinha, cercada pelas fotografias de Davi, guardiã deste sítio e desta verdade e desta paz arduamente conquistada. 64 anos de idade e finalmente entendendo o que meu marido havia passado o último ano aprendendo. Que prestar atenção ao que importa, documentar a verdade e recusar-se a desviar o olhar das coisas difíceis. É assim que pessoas comuns se tornam extraordinárias. É assim que viúvas se tornam guerreiras. É assim que a justiça, paciente e persistente, finalmente prevalece. Lá fora, a neve continuava a cair sobre o sítio. Davi morreu o protegendo. Lá dentro, terminei meu chá e me preparei para dormir, pronta para enfrentar o que viesse a seguir. Porque eu já havia sobrevivido ao pior que eles podiam me atirar, e eu ainda estava de pé. Gostou da minha história? Se assistiu até o fim, comenta 1. Se curtiu, pode me apoiar dando like no vídeo ou mandando uma pequena doação. No meu canal tem várias outras histórias de vida como essa. Se inscreve e confere. Coloquei 2 novas histórias na tela que todo mundo adorou. Obrigado por estar aqui. Te vejo na próxima história, com carinho.